quando você abre um negócio na rede social, pelo fato de ser fácil, fica normal uma pessoa te mandar uma mensagem e você responder 4 dias depois. Não é normal, pô. Tu tá fazendo uma merda. Tem uma artéria que tá conectando diretamente o coração no bolso. O vendedor no Brasil, ele, por nossa cultura, o vendedor é um tomador de dinheiro. Se você chega assim, cara, eu quero te vender um negócio, quer me roubar. Eu faço 2 reuniões de 30 minutos. E é assim que eu faço 6 dígitos de lucro, sozinho. E está começando mais um Ultra Cast. Aqui a gente fala com você, que é dono de agência de marketing digital ou presta serviços de marketing digital. Eu sou o Gui Cardoso. Eu sou o Rodrigo Bindes. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre social selling. Como ter 6 dígitos de lucro por mês com social selling. Temos um convidado especial que já a gente vai apresentar aqui. Mas antes de mais nada, a gente queria agradecer os patrocinadores. A gente tem aqui o Cardápio Web, que é a melhor plataforma de cardápio digital que tem no Brasil, disparado. A gente super recomenda. Inclusive, não só mais de cardápio digital, mas ele tem toda uma série de outras ferramentas de gestão de restaurante, disparo de mensagem. É absurdamente top. Então, se você mexe com restaurantes, se você atende delivery, sugiro você conhecer. E também temos o Reportei, que é uma ferramenta que a gente usa já há muito tempo aqui na nossa agência e também na Ultralize, que é uma plataforma de dashboard, que conecta tudo. Gestão de tráfego, Meta Ads, Google Ads, CRM, todas as plataformas a gente dá isso em dashboards, em dados, para você já super mastigado. E a gente tem também o Great Pages. Então, o Great Pages é a ferramenta de sites e landing pages mais poderosa do mercado. Ela tem uma ferramenta que é muito fácil de usar e também cria páginas de alta velocidade. Então, se você faz captação de lead, por exemplo, você precisa ter páginas que carregam rápido, porque se a página demora, seja que 1 segundo a mais para carregar, você está perdendo dinheiro, seja o teu dinheiro ou seja o dinheiro dos seus clientes. Então, você precisa ter uma ferramenta que seja fácil de usar e que crie páginas de alta velocidade. Essa é a Great Pages que a gente usa, inclusive aqui nas páginas da Ultralize. Beleza? Ó, convidado de hoje é o Davi Oliveira. Ele é referência em social selling. Se esse termo é novo para você, já a gente vai explicar o que é social selling. E ele está há 6 anos aí no mercado. Seja bem-vindo aí, Davi. Obrigado, meu irmão. Muito massa demais, cara, tu tá aqui. Valeu, muito feliz com o convite. Obrigado. Davi, antes a gente vai entrar na tua história também, que tem uma parte aí de agência na tua história, Sim. Mas vamos tirar o elefante da sala aqui. Explica o que é social selling para quem ouviu falar brevemente ou nunca ouviu falar. Tem 2 formas, né? Tem a forma que eu explico na hora de vender e tem a forma para qualquer pessoa entender. Mas social selling nada mais é do que venda social, onde a gente usa a rede social, a gente potencializa o processo de venda através de conexão, através de psicologia. Foi um processo hoje que eu criei, bem autoral a forma que eu trago, porque a gente precisou meio que tropicalizar, né? Hoje as redes sociais, elas estão muito... O processo de venda está muito de interrupção. Então, o social selling é uma coisa bem mais sutil, onde você pede para que a pessoa peça para que você fale do produto. Então, você não precisa estar incomodando, você não precisa estar interrompendo, como a grande parte dos processos de captação e marketing e vendas. Por isso que funciona tanto. Boa. Então, mas o que é na prática, assim? Que tipo de ação que é o social selling? Por exemplo, eu posso usar a rede social, como você falou, fazer anúncios, eu tô interrompendo. Justamente. O social selling, na verdade, social selling é a gente usar o fundamento da rede social para criar conexão intencional. Então, eu entendo que todo negócio é um relacionamento disfarçado. Então, quanto mais conversas eu gero através do engajamento, mais venda, mais oportunidade. Então, na prática... eu digo para qualquer pessoa entender, eu transformo o meu direct no balcão de negócio. Boa. Que é uma coisa que a gente esquece de fazer, porque a rede social, a internet, ela democratizou o empreendedorismo, né? Então, hoje, qualquer pessoa consegue abrir um negócio. Antigamente, você tinha que ter alvará, placa, reforma, móvel. Hoje, basta você ter uma foto na bio e a bio começa assim, ajuda a... Pronto, você tem um negócio, tem um business. Bota um CEO na bio. CEO e aí ajuda. Uma pessoa só. E aí o fato de ser fácil entrar, fica fácil sair, fácil desistir ou fácil fazer mal feito. E é o que a maioria das pessoas fazem. Então, hoje, resumindo muito social selling, eu transformo meu direct num balcão de atendimento físico. Eu tenho gente CLT lá à disposição de dar o melhor atendimento e experiência para o meu cliente. Que, para mim, o meu seguidor é o meu potencial cliente. Se eu tenho um conteúdo nichado, ele está me seguindo, por exemplo, ele demonstrou algum nível de interesse. Sim.
Ele vai ser abordado não de uma forma de interrupção. Eu quero criar uma boa experiência para que ele, em algum momento, pergunte o meu produto. Vai fazer as vendas ali através das conversas. Conversa, conexão. No direct aí da rede social. Exatamente. Boa. Transformou como se fosse um balcão físico, uma mesa. Que é um erro muito grande que as pessoas fazem na rede social. Transforma a rede social em palco. Rede social é mesa, não é palco. Perfeito. E isso é que faz a parada virar As dinheiro. conexões estão se perdendo, né, cara? E a rede social, as pessoas querem se socializar. Cara, eu brinco às vezes em palestra, falo assim, cara, eu descobri a fórmula mágica do dinheiro no Instagram. Eu uso a rede social para socializar. É porque, o que acontece? Eu vou vender alguma coisa na rede social. Aí a primeira ação que a pessoa faz é, como é que eu me afasto das pessoas? Como é que eu automatizo tudo? Como é que eu crio processos para não ter contato com o humano? Eu falo isso todos os dias. As pessoas ficam tentando automatizar uma coisa que não precisa, na maioria das vezes, porque a maioria não tem nem volume que justifique. Justamente, cara. Né? Às vezes eu vejo... As pessoas, não, deixa eu automatizar aqui. E pior, ela nunca nem fez de forma manual e quer automatizar. Cara, pelo amor de Deus. Existe, eu penso assim, existe uma coisa que quanto mais você tem na internet, menos você trabalha e mais resultados você tem, que é dado. Quanto mais dados a gente tem, quanto mais informação a gente tem do lead, do mercado, do como um todo, menos a gente trabalha, mais resultados a gente tem. E onde eu posso ter o maior dado útil do meu cliente? Conversando com ele. Pronto. Às vezes a pessoa, eu não tenho ideia do meu conteúdo da semana. Chama 5 seguidores e pergunta qual é o problema dele. Tu vai ter ideia da semana. Perfeito. A pergunta que ele te fizer é a pergunta que você vai responder no seu próximo carrossel, no seu próximo vídeo. Ponto. É isso, né? A galera às vezes fica muito olhando o concorrente, o que os concorrentes estão falando, qual que é o conteúdo tentando que tá adivinhar a dor, adivinhar olha, a persona e não conversa com a persona. Pergunta no chat GPT, mas não pergunta lá pro seguidor dele, né, cara? Cara, é muito doido. Então, eu digo assim, a internet aproximou o mundo e afastou as pessoas. Porque o fato de ser fácil eu conversar com uma pessoa lá no Japão, através de um único clique, faz com que eu desvalorize o indivíduo. Então, ficou normal desperdiçar pessoas. Até pouco tempo atrás, no próprio lançamento de infoprodutos, ficou normal, muito normal você fazer uma lista de 100% de pessoas, vender para 3 e estourar champanhe. E jogar 97% dessa lista fora para depois fazer uma outra. Agora não, tem todo um aproveitamento, reaproveitamento comercial e tal, que não é nada novo, é o que o mercado tradicional já faz, né? Porque agora eu tenho um closer, nome gourmet para vendedor. Sim. É tradicional, é o que o seu Zé da padaria tem desde 1912. É o vendedor do balcão. É o que eu tenho hoje. Pode dizer, então, que o social seller também é a gourmetização do SDR? Alguma coisa parecida? Nem tanto, porque o SDR ainda é um pouco diferente. Mas é o nome bonito para atendimento. Entendeu? Eu falo assim, social selling é um nome bonito em inglês que eu botei para te lembrar que tu tem que agir que nem gente. Entendeu? Como ser humano. As pessoas estão se robotizando na rede social. A pessoa abre uma agência, uma urgência. Aí uma pessoa manda pergunta, aí ela fala assim, nós vamos fazer... Nós quem, porra? Tu tá sozinho. Manda um áudio, chama no vídeo, gera um contato, traz humanização pro teu negócio. Então, as pessoas associaram robotização com autoridade. O fato de eu parecer com um telemarketing de uma grande multinacional faz com que eu pareça ser mais seguro. Não, pô. A humanização, ainda mais nessa época de IA, tá virando luxo. É luxo. Cara, eu tenho 2 histórias engraçadas com esse negócio de social selling, lá de muitos anos atrás. Uhum. Uma vez, o Érico, isso em 2000, cara, talvez 2017, 2018, eu fui explicar pra ele como é que eu paquerava no Instagram. e a gente tava fazendo social selling, mas não tinha esse nome bonito, né? Mas basicamente interagia, né? Batia uma palminha lá e tal, cara. E o Érico nunca esqueceu disso. Ele de vez em quando traz essa história à tona. E uma outra história, cara, que foi engraçado, quando o Sobral começou também, por volta de 2018, 2019, gerar conteúdo, ele, cara, respondia as pessoas em vídeo no direct. Então, você mandava, ele interagia com ele, e aí, Rodrigo, tal. Então, assim, isso daí ficou muito conectado, ficou muito na minha lembrança, porque ele tava fazendo social selling ali. E isso conecta demais, cara. Porque você fala, porra, o cara me respondeu aqui, tirou o tempo dele para mandar um vídeo para mim. Eu aprendi isso com a Dona Gorete, né? Em 2012, eu faço aniversário em agosto, sou leonino, né? Então, leonino, tipo, o dia do teu aniversário é feriado nacional. Todo mundo tem que estender tapete vermelho para você. O mundo tem que parar para você, né? E na minha família, a gente tinha essa cultura de acordar a pessoa com o parabéns, né? A pessoa lá mal acordando, e parabéns com bolo, com velho e tal. Era cultura nossa. E no dia do meu aniversário, eu acordei e ninguém me acordou. Que porra é essa?
Fui para tomar o café, todo mundo normal. Tinham planejado uma festa surpresa à noite. E planejaram de fingir que tinha esquecido. Só que, pô, quando deu na hora do almoço, eu já tava em depressão. Nossa. Tipo, ninguém me ama, ninguém me lembra de mim. Que porra é essa? Quem sou eu nessa casa? Cara, no almoço o telefone toca. Oi, Davi, tudo bem? Aqui é a Gorete, lá ele falou o nome da loja, uma joalheria que eu gostava de comprar pulseiras de relógio, essas coisas. Tô te ligando pra desejar um excelente aniversário, tudo de bom na tua vida e tal, não sei o quê. Pô, comecei a chorar, Gorete, só tu me ama, cara. Ou seja, em 2012, eu nunca esqueci do nome dela e do que ela fez. Eu sei que ela estava fazendo isso por mailing de trocentos aniversariantes do dia. Mas ela me pegou no movimento em que eu me senti importante na hora que eu estava me sentindo esquecido pela minha família. E quando eu brinco que existe uma aula de biologia que eu nunca esqueci, tu quer acessar, tem uma artéria que está conectando diretamente o coração no bolso. Tu quer acessar o bolso da pessoa mais rápido possível? É o coração. É o coração, acabou. Então, essas ações, a primeira vez que eu fiz como infoprodutor, R$10 mil num dia, orgânico, eu tinha 550 seguidores. Olha. E eu tava, não foi, tipo, tudo planejado, não foi, eu tinha acabado de chegar em São Paulo, tinha 550 seguidores, social media ali, recomeçando a vida, tinha fechado a agência, tinha feito o êxodo rural, né? Saí do Nordeste no meu jumentinho e tal, fui tentar a vida em São Paulo, e eu dormia no sofá do amigo meu. E ele, Davi, eu vou alugar um quarto aqui, custa R$2 mil, e você quer? Aí eu olhei a conta do Nubank, só tinha R$120. Como é que eu vou pagar o aluguel desse quarto? Aí eu falei, eu vou lançar uma mentoria aqui para esses 500 seguidores. Lancei uma mentoria de R$1.000, minha mãe de bônus. E aí eu falei, se vender 2, eu tenho um aluguel do quarto. E aí, mês que vem, boto o pé que Deus bota o chão. E eu tinha o costume de receber todos os novos seguidores em vídeo. Todo final do dia, era pouco, né? Então, eu sinto saudade de poder fazer isso. Eu ainda faço com o meu time, em escala. Mas eu chegava a 10, 15, 20 seguidores. No final do dia, antes de dormir, eu puxava meu celular, só recebia com empatia. Entendeu? Então, fala, Rodrigo, tudo bem? Seja bem-vindo por aqui, irmão. Espero que meu conteúdo seja útil. Vi que você é mentor, que tem várias empresas. Cara, que da hora. Tamo junto. Excelente domingo para você. Só isso. Massa. E quando eu fiz esses stories oferecendo essa mentoria, eu só queria vender 2 para pagar o aluguel do quarto. Vendi 13. Olha. Aí eu, caraca, tô rico. Tava 6 meses comendo só frango, quase voando de comer frango, eu vou comer carne. E aí eu perguntei para as 13 pessoas, por que você comprou? Porque eu não tenho autoridade, eu tenho 500 seguidores, eu sou social media e não tem. Por que você comprou? Davi, eu me senti... Das 13, 9 falaram a mesma coisa. No dia que eu te segui, você me mandou um vídeo de boas-vindas, você me chamou pelo nome. Demais. Você me chamou pelo nome e eu me senti muito próximo. Teve uma que chorou, falou assim, porque eu tenho a mania de chamar as pessoas pelo diminutivo, e Ju e tal. Uhum. E eu chamei ela pelo diminutivo e a avó dela chamava ela assim, e a avó dela tinha falecido recentemente. E quando eu chamei ela da mesma forma, ela lembrou da avó e me associou ao sentimento da avó. Então, Davi, depois que aconteceu aquilo, ela contando chorando, eu nunca mais deixei de te acompanhar. Todos os teus stories, eu sei da tua vida, então, na hora que você ofereceu, eu não sei nem o que a gente vai fazer, mas eu quero estar junto. Isso é muito legal. Aí eu falei, cara, tem muito dinheiro na empatia, velho. Principalmente na rede social, onde as pessoas estão se robotizando. E se eu processualizar isso aqui, aí foi o que eu fui fazer. Processualizar a empatia, é o que eu faço hoje. Tenho rotinas, a gente tem 3 fluxos, rotinas que a gente aplica. Aí eu tive que criar o processo, os indicadores para poder escalar. E é o que eu faço, empatia. É o que a loja faz, né? Se tu for abrir qualquer negócio, se tu for abrir uma pastelaria, pelo fato de ser físico, você vai ter um atendente lá. Quando você abre um negócio na rede social, pelo fato de ser fácil, fica normal uma pessoa te mandar uma mensagem e você responder 4 dias depois. Não é normal, pô. Tu tá fazendo uma merda. Às vezes a gente tá fazendo live lá, tem, sei lá, 100 pessoas, a gente fala, cara, tem pouca gente. Mas, porra, são 100 pessoas. Imagina se tivesse uma sala com 100 pessoas na sua frente. É muito doido isso. Eu vi as pessoas chegam, Davi, eu abro um perfil novo porque eu só tô com 200 views nos stories, tô flopando. Qual foi o dia na tua vida que tu botou 200 pessoas para ver 1 minuto da tua vida? Nunca. Aí, Davi, eu não consigo vender, as pessoas não perguntam pelo meu produto. Algum dia tu chamou algum desses para conversar, para saber o que ela tá precisando? O Davi, qual o produto que eu crio? Não sou eu que vou te falar, é teu cliente, é teu seguidor que vai falar teu produto. Você cria produto para demanda, não demanda para produto. Então, o que você cria a consultoria para resolver o problema que ela disser. Pergunta para ela qual é o teu problema. Sim. É isso. Olha, eu tenho uma consultoria que resolve isso. Nem tinha.
Você cria o produto para demanda, acabou. E foi assim que eu fui crescendo. Criando, conversando. Eu tinha a sexta-feira da consultoria. Eu conversava com 10 pessoas toda sexta-feira, fazia call. Até hoje eu ainda faço call com 2 pessoas que para mim é meu treino, é minha academia de especialista. Porque eu acho que um bom especialista ele tem que ter comunicação e venda. Né? Cara, tu quer ser um cara que vende muito conhecimento, vende tua autoridade na internet, você tem que ser um bom comunicador, um bom vendedor. Como é que eu sou um bom comunicador? Me comunicando. Como é que eu sou um bom vendedor? Vendendo. Então, todo dia eu tenho que me comunicar com o meu cliente e tenho que fazer pitch. Então, se tu me soltar num palco para 10 mil pessoas, meu pitch vai ser foda. Não porque eu sou maravilhoso, porque todo dia eu estou fazendo isso há 3 anos, segunda a sexta. Todo dia eu faço um pitch, todo dia eu pego um não. Não tem como eu ficar ruim. E eu vou treinando, eu vou conhecendo, eu vou afinando minha oferta, perfeito. Eu vou mudando meu produto. Porque eu fazia a sexta da consultoria e eu atendia a consultoria, era personalizado. Qual é o teu problema aí? Resolvo. Bora. Aí vendia, acho que era R$100 a consultoria, 1 hora de consultoria. Só que o que isso me deu de reflexo? Eu conversava com 20 pessoas, tinha 18 com o mesmo problema. Eu criava um curso daquilo, vendia pra cacete. Por quê? Porque tá lá, já me disse a demanda. Então, eu sempre fazia isso. Quando eu via uma dor muito recorrente, criava. Eu fiz isso agora em abril, eu conversando, todo dia eu faço 2 reuniões. 1 hora do meu dia separada, que é a minha academia de especialista, que eu chamo, separado para conversar com o seguidor. Eu faço 2 reuniões de 30 minutos. E é assim que eu faço 6 dígitos de lucro, sozinho. E aí, eu vi que ele estava com uma dor de fazer stories pensando em social selling. Criei uma IA que criava sequência de stories. Ela te entrevista, faz 3 perguntas e cria a sequência de stories para você. Vendi por R$97. 1.106 vendas em 17 dias. Olha. Orgânico, nos stories. Não porque porque eu sou disruptivo. Tava todo mundo me pedindo isso. Eu só criei e entreguei. Ó, tá aqui. Aí vendi, deu lá, 100 e tantos mil reais, um produto, R$97 nos stories, no orgânico. E é isso que as pessoas acabam pulando a etapa. E o social selling resgata muito isso. Resgata dado e habilidade. E o efeito colateral, que é a comunidade. Se eu te trato bem, por organismo, é normal do ser humano, é cultural. Tu te sente obrigado a me tratar bem. Se eu engajo nos teus stories, que é uma das rotinas que a gente tem no social selling, é visitar 120 pessoas, seguidores, todo dia e elogiar. A gente não faz mais nada, só elogia. É aquela abordagem ali despretensiosa, né? Eu te notei. Tu não tá me seguindo, tu não tá me vendo meus stories? É a que eu chamo de lista oculta. Indo para essa parte mais técnica, onde é que a gente consegue oportunidade? Tu não tem que gerar lista de lead para o teu cliente ou para você? O Instagram já é uma fábrica de lista de lead o tempo inteiro, dinâmica, com mais dados que qualquer lista tradicional. Ponto. Se tu pega teu story agora, o teu primeiro story arrasta para cima, o que tu tem ali? Igual a lista do WhatsApp, só que ela é otimizada. Tu tem uma lista de leads na lista do visualizador de stories, dos comentadores, dos likes, tua lista de seguidores é uma lista de leads, só que ela é melhor do que a lista do WhatsApp. Porque se tu clica no número do WhatsApp, você vai ter o dado da foto e o número. Se eu clico no teu nome na lista de seguidores, o que eu vou? Pro teu perfil. Se teu perfil está aberto, relatório de comportamento. Eu consigo saber qual carro que tu anda, eu consigo saber se tu viaja, quem é você, o que você faz, se o pé direito da tua casa é alto, se tu te veste bem. Aí a gente brinca. Tem cara de Pix ou tem cara de Serasa? Cara de Pix já quiser. Tem cara de Serasa, pode falar. E aí o que acontece? Se eu tenho dado, eu trabalho menos. Então, eu tenho um funil onde eu escolho o meu lead, não é o lead que me escolhe. Eu tenho lá 2.000 pessoas olhando meus stories, mas eu vou me conectar com 120 pessoas que têm cara de Pix. Cara, uma coisa que eu falo muito lá para os nossos mentorados, assim, você falou de 120 por dia, me chamou atenção, porque a galera fala assim, não tá dando certo. Eu falo, meu amigo, você tá falando com quantas pessoas por dia? Aí faz com 3. Falei com 3. Amigão, não é assim que funciona. É um funil. Eu mando logo para terapia. É um funil, você vai falar com tanto, alguns vão responder. Esse número você falou, é aleatório ou você... Na verdade, esse número, uma referência, como é que é? É um número saudável para fazer bem feito, porque não adianta, por exemplo, você fazer uma visita superficial ou com cara de robô. Qual é o grande diferencial para você ter resultado no social selling? A tua mensagem tem que ser a prova de automação. Então, eu não posso fazer uma visita no teu perfil e simplesmente curtir todos os teus stories e sair. Ou então mandar a mãozinha ou foguinho em todos os teus stories e sair. Nem blocão de texto, né? Não Então, assim, você tem que interpretar. Então, você gasta energia. Então, se você não faz bem feito, a pessoa vai dizer, isso aqui foi alguma automação. E aí, teu trabalho humano é jogado fora. É a mesma coisa de receber seguidores. Uma das rotinas que a gente tem, todo novo seguidor que tem visual de lead qualificado, a gente manda uma mensagem de boas-vindas. Mas essa mensagem, a pessoa tem que ter certeza que foi um humano que escreveu. Aí vem psicologia.
saudação com nome, não chama pelo arroba, chama pelo nome. Você visita, clica lá, vê o perfil e vê o nome da pessoa na bio. Chama pelo nome. Carga de empatia, então a gente faz uma recepção de empatia. Cara, estou muito feliz de ter você aqui. Reconhecimento social, eu cito alguma coisa do teu perfil. Então, quase todas as mensagens que a gente usa no social selling tem essa parte de reconhecimento social que eu criei, que é... Uma coisa eu falar, seja bem-vindo por aqui. Outra coisa eu falar, pô, seja bem-vindo, inclusive visitei teu perfil, feliz aniversário atrasado do teu filho. Tava lá o terceiro post, era aniversário do filho semana Isso passada. mostra que você de fato foi ali. Foi lá, estudou, então né? é a prova de automação. A pessoa vai, cara, que IA é essa que está fazendo isso? Aí a pessoa vai lá e manda um áudio. Não é IA, não. É porque eu realmente quero receber, quero te dar o que eu gosto de receber. E realmente é genuíno minha visita aqui. Aí você tem um trabalho que tem uma taxa de resposta alta. E a finalização temporal. A gente fala o nome, do dia ou da hora. Então, tipo, um excelente domingo para você, um excelente um excelente começo de semana, para a pessoa ter certeza que aquilo ali foi escrito para ela e por uma pessoa. Então, como é muito fácil você ter IA, que é tudo muito barato, e a automação, o artigo humano vira luxo. Perfeito. Aí gera esse diferencial. Cara, e hoje você, para fazer essas 120 interações, você tem quantas pessoas no time? Hoje eu tenho 2, mas é mais por um backup, porque quem tem um não tem nenhum. Então, hoje, se eu tenho um faturamento médio de 80, 100 mil por semana, eu já corri o risco de a pessoa adoecer e eu ficar uma semana treinando uma pessoa. Eu prefiro perder 30 mil no ano de um salário a mais de uma pessoa do que correr o risco de perder 80 mil na semana. Então, eu tenho 2 por esse quesito. E vou botar mais 2 agora de madrugada. Porque não falta trabalho para o social selling no Instagram. Cara, a gente tem muita demanda também no nosso perfil, né? A gente está contratando também, eu tava até conversando contigo no almoço. O perfil dessa pessoa, na verdade, ela não precisa ser um experiente social seller, porque, cara, essa profissão, na verdade, ela é muito nova, né? Não tem Outra coisa gente que as disponível no pessoas mercado. confundem muito e acham que o social seller tem que ser uma pessoa ultra comunicativa e criativa. Se tu bota um criativo fazer social seller, ele surta. Ele tem que seguir, na verdade, Porque cara. é o seu rotina. script, sua rotina. É rotina. Tem que ser uma pessoa muito conforme, muito organizada, que gosta de rotina e processo. Por isso que eu sempre vou recomendar, porque a gente no mercado digital tem essa coisa de PJ para tudo, os meus são todos CLTs. Porque o segredo está na rotina. Então, assim, entra 7 da manhã no meu direct, entra outro 9 da manhã. O das 7 sai às 11 para o almoço, o da 9 sai às 13, porque saiu às 11 está voltando às 13, e aí ele volta às 15. Então, de 7 da manhã às 7 da noite, meu direct está se movimentando obrigatoriamente a cada 3 minutos. Se eu abrir meu direct no dia da semana e entre uma mensagem e outra tiver uma brecha, que lá aparece, né? Mensagem enviada a 3, 6, 9. Se tiver uma brecha maior do que 3 minutos é porque alguém parou de trabalhar. E esse que é o segredo. Não pode nem ir ao banheiro. Não, tem que... Porque tem escala. Se né? for no banheiro, ele leva o celular, né, velho? E aí, cara, esse que é o segredo. E aí, se você não tem uma pessoa que ela gosta de processo organizada, o maior desafio hoje, para ser muito honesto, é ter alguém com português bom. Cara, o que tem de gente que escreve você com 2 S ainda, puta que pariu. Impressionante. Mas você vê, você não vai achar, então, uma pessoa com essa experiência, né? Então, se você pegar Não. uma pessoa que sabe escrever e seja conforme, ou seja, siga regras ali, o mínimo... É teste português e ela tem que estar conforme organizada, né? Escrever bem e seguir o processo. O segredo está na Hoje rotina. está nosso processo de seleção, porque a gente está justamente nesse momento contratando social seller. Maravilha, é isso. Ou a parte técnica, que são A os gente fluxos ensina, né? e as fases, uma semana ela está pronta. Ô, Davi, você citou aí um momento, você falou 3 fluxos. Isso. Quais são esses 3 fluxos? Eu chamo de VS, NS e GS, né? Cada um ataca uma frente diferente. Então, hoje, eu sinto que eu tenho uma frente quente, passiva, que são as pessoas que estão ali visualizando meus stories, só que elas não clicam em anúncio, elas não clicam em nada, mas elas estão ali na beira de comprar alguma coisa. Que muita gente está nesse caso. Porque, por exemplo, eu não fico muita interagindo gente. com quem principalmente se você tem muito dinheiro. Ah. Quanto maior teu ticket, mais pessoas penduradas tem muito dinheiro nos stories. Se você tem uma visualização, mesmo que baixa, mínima, 200, 300 visualizações, quantas vezes você precisa bater uma meta de um high ticket, de um produto caro? Então, o GS a gente ativa, a gente cuida desse pessoal. Como é que é? O GS GS ele chama gatilho social. Tá. E o que é o gatilho social? A gente tem uma rotina de 3 vezes por semana transformar os stories em página de captura. Então, uma primeira dobra numa parte de captura, o que é? Promessa, subpromessa e captura, né? Campo de captura e botão de submit. Como é que a gente faz? A gente cria uma narrativa onde, por exemplo, eu faço você assumir algo para mim, para que a gente comece uma conversa. Através de botão, de enquete, de emoji clicável. Então, por exemplo, eu
a meta é, eu faço você assumir uma dor que eu resolvo, ou um desejo que eu promovo, ou uma curiosidade sobre o meu mecanismo, ou um interesse direto pelo produto. E eu faço enquetes, emojis clicáveis para fazer você assumir um desses. Então, por exemplo, um problema que você resolve ali, gestão de restaurante. Eu resolvo gestão de restaurante. E qual é uma dor do teu lead? Cara, a gestão de uma equipe com mais de 10 pessoas dentro do restaurante. Ou então, se eu viro a costa da minha cozinha, ela vira um caos. Eu estou morando na minha cozinha e trabalho mais que meus funcionários. Vamos dizer que isso é uma reclamação do lead. Ao invés de você falar assim, se você está morando dentro da sua cozinha para que sua operação funcione, esse próximo história é para você. Aí começa uma narrativa tentando gerar valor. Não, eu faço só ela assumir isso para mim. Bota lá entre aspas. Estou morando na minha cozinha para poder faturar bem e nunca tiro férias. Você tem passado por isso ultimamente? Sim ou não, enquete. O que eu estou fazendo? Uma primeira dobra na parte de captura. Aí vão ter as pessoas que vão clicar no sim. Se eu arrasto essa história para cima algumas horas depois, tem uma lista de leads com opt-in. ela, além de ter caído na minha lista, ela disse que está com a dor que eu resolvo. E aí a gente tem um script de abordagem nessas pessoas. Então, 3 vezes por semana a gente faz isso. Pega dores, desejos diferentes, narrativas diferentes e faz ela assumir coisas através de clique. Aí eu construo lista dentro dos stories e lista otimizada, que aí eu visito o perfil, vejo se está alinhado com o meu ICP, né, que a gente chama de CDP, né, o cara de Pix. E aí a gente faz essa abordagem sem ser invasiva, né, que é uma abordagem que é um script que a gente usa, saudação com nome, justificativa de contato, reconhecimento social e pergunta pretexto. Por quê? Saudação com nome vai gerar individualização, reconhecimento, justificativa de contato para evitar invasividade. Então, eu fala, João, tudo bem? Vi que você clicou na minha enquete dizendo que está morando na sua cozinha porque você não está conseguindo resolver XPTO. Reconhecimento social. Inclusive, visitei teu perfil, vi que você tem 2 restaurantes, está em 2 segmentos muito lucrativos. Cara, parabéns pelos teus empreendimentos. Os pratos estão maravilhosos. Mas me conta, o que você tem feito para conseguir delegar a tua operação e conseguir finalmente tirar férias? Que é a pergunta pretexto. Para amarrar e fazer ele aprofundar na dor e eu ofereço uma reunião depois que ele me abre essa dor. Então, eu transformo um clique numa reunião de venda, velho. Você faz algum tipo de qualificação nesse momento ali ou só pela cara dele ali, pelo perfil? A gente faz pré-qualificação visual do perfil. Às vezes, se eu tenho um lead que é muito específico, a gente faz pergunta de qualificação. Não recomendo que você faça muito, porque aí você transforma os stories no direct no IBGE, aí a pessoa vai lá e some. Tem que ser uma conversa mesmo. 1 ou 2 perguntas chaves. Então, por exemplo, cara, Davi, eu atendo um mercado que tem... ele tem que ter mais de 10 funcionários. Ele tem que estar faturando mais de X. Pergunta de faturamento é uma pergunta delicada, mas e aí, você tem mais ou menos 15 funcionários hoje, como é que está a tua operação? Já sei que ele está para qualificar, não preciso de trocentas. Deixa para qualificar com SDR ou com Você closer. Tem uma arroba do estabelecimento dele ali, você vê o tamanho da casa, entendeu? Eu fazia isso quando era social de restaurante. Eu criei isso quando ainda era social media. Fala um pouco mais, assim, como que você chegou... Por exemplo, restaurante, tinha música ao vivo, né? O que a pessoa faz? Pega a foto do cantor feio pra cacete, bota lá no story, né? Música ao vivo hoje. Clique aqui e reserve sua mesa. Ou então venha, não sei o quê. É o padrão. Funciona. Mas ao invés de fazer isso, o que eu fazia no story? Botava uma foto, metade da foto ali, uma música ao vivo, um chopp gelado e outro no Netflix. E aí, sextou. Você é de que time? Do chopp gelado da música ao vivo ou do Netflix? E a pessoa respondia na enquete. Todos que respondiam do chopp gelado da música ao vivo, o restaurante abordava. Fala, João, vi que você clicou na enquete. Social selling para restaurante ali. Total, fazia isso. Eu achava que não dava. Não, total, velho. Então, assim, escolha de prato. O que você prefere, frutos do mar ou churrasco? Eu tenho os 2. Eu só quero que tu me dê um pretexto para eu falar contigo. Você vai falar com todos, né? Independente da escolha. Entende? O do Netflix talvez não. O do Netflix, nesse caso, não, porque a gente faz uma coisa distante. Mas, por Netflix, exemplo... você fala, quer um iFood? Pede pelo iFood. Boa também. E aí eu abordava, por exemplo... Aí a galera que clicava no Shop, vi que você clicou aqui, que você é do time do Shop, gosta de música ao vivo, não sei se você está sabendo, mas hoje tem Shop dobrado até tal hora. Não está a fim de garantir tua mesa aqui? E aí a gente acaba fazendo. Então tem muita coisa social selling que eu fazia para restaurante. Tinha uma estratégia chamada de Golden List. Os clientes mais recorrentes na casa,
que a gente tinha muitos stories, né? Que toda semana tava. Eu tinha um Excel com a arroba de todos eles. E aí, o que fazia? Toda segunda-feira a gente ia no Instagram de todos eles desejar uma excelente semana. Era a lista VIP. Desejar uma excelente semana, só isso. Só para ela se sentir importante. Só pra ela Se lembrar fosse de uma você. casa de almoço, a gente fazia isso 10h30, 11 horas da manhã. Era sagrado a pessoa ir lá almoçar ou jantar naquela semana, porque ela se sentia importante. Também, né? E não é tipo, oi, tudo bem, gostaria de vir, não sei o quê, olha, hoje tem combo, não. Despretensioso. É só, olha, passando, oi, João, tudo bem? Passando para te desejar uma excelente semana, trabalho maravilhoso, um abraço nos filhos. Cara, a pessoa ia se sentir mega importante. E só fazia isso. Toda semana, pegava uma parte das listas e fazia isso. Era sagrado essa pessoa ir para casa naquela semana. E aí ela se sentia importante, se postava nos stories, porque reciprocidade. É fundamento psicológico, isso não é nada disruptivo, é psicologia pura. Sim. Você tava perguntando- Davi, onde que surgiu, assim, o social selling? Você começou a contar que foi quando você trabalhava no social foi media? muito. O que acontece? Eu comecei como social media, eu presa, né? Eu no meu quarto, uma câmera velha e eu vontade de ganhar dinheiro. Esse é o padrão do mercado, cara. É engraçado isso. Comecei eu no meu quarto, e aí eu estava lá no Maranhão, tinha uns clientinhos ali, eu trabalhava com tudo. Qual cidade? Eu estava já na capital, São Luís, mas eu sou de uma cidadezinha, sabe, o inferno, terceira esquerda, depois. E aí eu atendia, meu primeiro cliente, uma pizzaria, me pagava 3 pizzas todo sábado. Sério? E eu tinha acabado de sair da política, né? Porque, tipo, eu tava na política no interior. Só, cara, a política no interior do Maranhão é uma merda. E eu não tinha orgulho do que tava passando. Meu filho crescendo, eu falei, eu vou largar isso aqui. Vou sair disso aqui. E aí eu falei pra minha mulher, olha, não entro mais em política, não vou mais renovar nenhum contrato, vou ser social media agora. Aí pronto, a mulher queria que eu fosse psiquiatra e tal, porque a grana endoidou. E aí teve o dia de aniversário do meu filho, eu só tinha esse cliente de pizzaria, eu tive que cantar parabéns com a vela na pizza, que eu não tinha o dinheiro do bolo, né? E só que eu falei pra ela, eu vou fazer isso aqui dar certo, eu vou ganhar 1 milhão com isso aqui, mas demora tempo. Foi por isso que eu fui pra São Paulo, falei assim, olha, eu não tenho maturidade pra todo dia tu tá mandando eu desistir e eu dar conta, eu vou me embora pra São Paulo. Ela foi contigo ou não? Não, a gente separou. Eu falei, olha, eu vou me separar porque casamento à distância feliz os 4, não dá certo. Mas eu vou ficar rico e no dia que eu tiver 1 milhão na conta, eu venho te buscar. Se não tiver nenhum urso aqui do meu lado da cama, eu venho te buscar. E foi quando eu fui para São Paulo tentar a vida como social media, porque ela estava todo dia, e com razão, mandando desistir, porque estava faltando comida. Mas eu falei, eu vou fazer isso aqui dar certo. E aí comecei a atender tudo, e aí eu vi que tinha muita sazonalidade, às vezes, no restaurante, uma coisa ou outra, um cliente ali, que eu vou dizendo, um cliente muito pequeno. Eu fui vendo o que era bom, o que dava mais dor de cabeça. Né? Às vezes tinha algum cliente da área da saúde que tinha problema de autoimagem, o cara não queria gravar stories, ou então gravava 17 stories para postar uma por semana. Prejudicava o meu trabalho e eu fui segmentando. Aí eu fui entendendo que fui por nichar, depois nichei, ultra nichei. Olha aí. Fui para a área da saúde, porque tinha um ticket médio maior, e dentro da área da saúde eu vi que tinha 3 áreas que me pagavam melhor: dermatologista, cirurgião plástico e nutrólogo. E por quê? Aí eu fui entender por que eles pagavam bem. Porque o ticket médio deles era muito alto dentro do consultório. Faz procedimentos, né? A consulta era barata, entre aspas, mas lá dentro a paulada era seca. O cara pagava 400 uma consulta, mas lá dentro gastava 30 mil, 10 mil, 8 mil. E aí eu fui, aqui não falta dinheiro. E aí fui me especializando e conseguia mais cliente. Porque uma coisa é você chegar e falar assim, sou uma agência de social media. Sou uma agência especializada em nutrólogo. Cara, o cara não vai pensar 2 vezes. É o que a gente defende aqui, né? É. Ultra nichado. Eu fazia isso, era 2018. E aí eu fui focando nisso e entrei num problema atendendo esse público. O primeiro problema da escala, que foi que eu passei, porque aí cresci o olho, comecei a fazer mais dinheiro. Falei assim, agora tem que escalar. Escritório, gente, contratei roteirista, videomaker, não sei o quê. Aí eu fazia lá, 30 mil por mês, que era eu no meu quarto, uma câmera. Comia bem pra caramba nos restaurantes, né? Porque dia de foto você tinha que comer o cardápio inteiro. E aí fui para um escritório, operação gigante, fazia 150, 200 mil e gastava 130. Sobrava o mesmo dinheiro, no fim das contas. Às vezes menos, porque você pegava um processo trabalhista, ou então um fotógrafo que jogava uma lente no chão, computador queimava. Ou seja, 10 vezes mais trabalho e menos dinheiro no bolso. Aí eu voltei para a operação enxuta e fui focar nessas 3 áreas médicas.
Só que eu vi uma trava do quê? Eu gerava o lead, só que o lead ia para quem? Para a secretária. É o grande problema de todo mundo, né? O marketing gera o lead não converte, a culpa é sempre do marketing. É, sempre. E aí era a secretária era quem? A tia do cara. Ela não vende. Recepcionista, ela não é vendedora. Não é né? vendedora. E aí eu via, pô, Davi não tá vendendo. Quando eu olhava o WhatsApp, não tinha... A pessoa respondia 2 dias depois. Eu falei, não vai vender mesmo. Mas vamos fazer o seguinte, e se eu te entregar a consulta agendada no direct? Tu me dá uma comissão? Aí o cara, eu dou. Aí eu falei com um, falei com outro. E aí eu comecei a botar pessoas dentro do direct focado nisso. Pra fechar. E era o social selling, só que não tinha nome. E aí eu tive que criar processo, script, estrutura, fase, para poder controlar isso. Então era uma pessoa para 2 directs, e eu pegava o FII mensal da produção de conteúdo e uma comissão por cada consulta agendada. E ele me dava uma comissão boa porque o que ele ganhava era lá dentro. Então, ele queria muita consulta para vender o procedimento, não para vender consulta. Então, eu pegava uma comissão boa. Cara, tripliquei meu ticket médio. E só tem uma forma de você conseguir aumentar lucro se aumentar time, é ticket médio. Não tem jeito. É uma coisa que a gente defende muito aqui, cara. Aumentar ticket, operação enxuta, senão vai acontecer isso que você falou. Muita gente, não sobra mais dinheiro. E ter alguma influência também em relação ao nicho. comercial ali, né? Que seria Isso, a ação ali da... foi justamente o que eu fiz. Eu fui para dentro do comercial, mas assim, sem complicar. Eu não botava CRM, não pra botava... você não sei girar, o quê. Você tá querendo criar, pô, vou atender todo mundo, telefone, WhatsApp, você tá maluco. Isso Aí lascou, não. Aí era tipo, o que vier de demanda no direct, eu vou fechar no direct, te entrego a consulta agendada. Eu só quero um linkzinho aqui para eu saber que veio de mim. A gente gosta muito disso. A gente ensina aqui na mentoria, quem atende, por exemplo, clínicas, a gente fala, cara, você tem que treinar a secretária, você tem que fazer script, você tem que monitorar se ela está atendendo bem ou não, porque Mesmo ela que não não seja foi, você mesmo fazendo, que não seja né? você fazendo, porque, cara, ela não foi Tem que ter treinada para isso. auditoria, tem que ter O cara, auditoria. o cliente fala bom dia, ela fala bom dia e pronto. Acabou. Porra, Joga fora todo o trabalho bem feito do marketing. Pô, isso. E a culpa vai sempre ser do marketing, porque a pessoa lá, o atendimento é mais próximo da empresa, é colaborador, não é um terceirizado. sim. Mas olha que interessante, cara, ele era ultra nichado em 2018, hein? Era. Cara, e foi tipo assim... Já viu que, pô, isso daí era... no Maranhão, você tem um ticket médio de 7, 10 mil reais por cliente, eu nadava na parada. E a galera era home office, então pegava uma pessoa, dividia para 2 perfis, então pagava ali um salário legal, cara, dava lindo, maravilhoso, pouco cliente, aí eu consegui fazer muita grana. E aí, cara, vou para São Paulo fazer isso em São Paulo. Aí você identificou esse negócio, essa oportunidade do social selling. Do social selling. Então, já fazia, e aí fui obrigado a organizar, eu fazia intuitivamente. Mas quando eu tive que delegar, eu tive que criar os scripts, os processos, as etapas e os indicadores para poder replicar. E aí eu fui criando. Aí eu achei um nome bonito lá no LinkedIn, tinha lá Social Selling ainda uma ferramenta. Eu falei, vou roubar esse nome aqui, porque é em inglês, é bonito, a gente vende em dólar. E aí botei o nome, mas é venda social, assim, porque existe o Social Selling nos Estados Unidos, só que é muito diferente, totalmente diferente. Como é que É o BDR daqui. Por quê? O Social Selling, o vendedor no Brasil, ele, por nossa cultura, o vendedor é um tomador de dinheiro. Se você chega assim, cara, eu quero te vender um negócio, quer me roubar. É normal. O cara quer te vender um carro, ele vai te vender o carro mais barato que tem, ele vai te vender o melhor carro, mas tu vai estar desconfiado, porque culturalmente o brasileiro é assim. Sim. Ele é desconfiado do vendedor. Quando você vai para os Estados Unidos, eu morei 2 anos lá, o vendedor era um facilitador. Uma abordagem ativa nos Estados Unidos é um negócio normal. De eu chegar, te encontrar no elevador, o que você faz? Cara, eu tenho uma solução boa para você. A pessoa não se sente invadida. No Brasil? Como assim você está invadindo o meu telefone? Né? Minha melhor social seller, ela vendia rastreador veicular cold call. Porra. Ou seja, uma lista, um mailing gigante, tentando vender rastreador veicular. Todo dia, toda hora. Não, e não é só não, porque você tem um mailing frio, aleatório, você fica tentando vender rastreador veicular para quem não tem carro. Ou seja, lá, né? São 160 ligações normalmente que uma pessoa faz numa cabine, e das 160, pelo menos 60 xinga a mãe dela. Então, ela trabalha, tá no céu ali, trabalhando no direct, tirando pedidos. Ninguém tá xingando, e é uma coisa muito mais sutil, que foi o que eu fiz. Eu peguei o BDR e tropicalizei. Ao invés de fazer eu ficar insistindo e te abordando e incomodando, entre aspas, eu faço você pedir para eu falar com você. Perfeito. Então, através do GS, você tá vendo meus stories, você clicou, você assumiu o negócio para mim. E eu sou melhor do que meu concorrente, eu te noto, eu te vejo. Você reassumiu? Peraí, vamos resolver.
Você falou dos 3 fluxos, né? Você falou do GS. GS. Isso, GS a gente pega essa base mais quente, né? De morno para Quem quente. interagiu Você ali. interagiu de alguma forma. com O você. NS é o novo seguidor. A gente faz uma antecipação de funil. Se tu tá me seguindo, eu entendo que tu tá na fase de consideração, de busca de possíveis soluções para o teu problema. Meu conteúdo é nichado. Eu tenho um perfil de agência. Falo de produção de conteúdo. E tu tá me seguindo, tu tem um mínimo de interesse. E o que as pessoas fazem? Eu brinco, né? Dizendo que é a estratégia divina. O seguidor novo chega e ela vai, junta a palma da mão e começa a orar. Senhor Jesus, por favor, faça com que as pessoas cliquem no link da bio. Ou pergunte alguma coisa. Porra, velho, se tu ficar só na oração, fudeu. Aí, quando chega o novo seguidor, ele é visitado, ele é qualificado e recebe uma mensagem de ativação ultra personalizada. Só empatia, só receber. Legal. Entendeu? Saudação econômica, carga de empatia, reconhecimento Cara, social e finalização temporal. Fazer isso, a chance dele deixar de seguir ali já reduz muito, né? Muito. E assim, o que você faz? Ao mesmo tempo que eu digo que eu corto o funil no meio. Se tu tá me seguindo, tem um mínimo de interesse. Se eu souber falar contigo, eu vou extrair uma Sem dor. curto, né? Se eu extrair uma dor, eu tenho um pretexto para te chamar para uma reunião. Ponto. Que são as 3 fases de script que a gente tem. Não é virar best friend forever, ou então aquecer o lead 6 meses para te levar para uma reunião ou oferecer um produto, a depender do ticket. Eu gero empatia, você me deu o que a gente chama de resposta mínima viável. Se você me respondeu minimamente, eu tento fazer uma pergunta pretexto para extrair dor ou desejo. Se abriu dor ou desejo, eu tenho um pretexto para te chamar para uma reunião. Despretensiosamente, 3 fases. Eu digo que eu vendo ticket alto de 5 dígitos para novo seguidor em menos de 24 horas. Por quê? Às vezes a pessoa está aquecida, só que ela está na correria. Ela te seguiu, eita, gostei desse cara aqui, vou seguir aqui para perguntar o preço dele depois. Esquece, algoritmo não entrega e você fica dependendo da estratégia divina. Então, quando eu automaticamente encurto o funil e meio que hackeio o algoritmo também. Por quê? Você me seguiu, ação de interesse. Eu te mando uma mensagem, fortaleço o interesse. Interação. Você me responde, Interação direct. eu fortalece mais ainda. Se eu posto um story, minha bolinha vai lá para frente. Sim. A chance de você cair no GS é alta. Por quê? Você vai... retroalimento. A gente indica aqui os nossos mentorados a fazerem remarketing também, porque essa pessoa entrou de alguma forma no seu perfil, né? Começou assim, então você tem que começar a aparecer para ela. Você faz alguma coisa nesse sentido ou não? Em tráfego, É um tráfegozinho de remarketing? a gente faz tráfego manual, que é o terceiro fluxo, que é o VS. Que O NS eu encurto o ciclo do novo seguidor para tentar trazer reunião. E o VS é visita sincera, que é o fluxo de empatia. A gente visita 120 pessoas, incluindo follow-ups. Então, às vezes, eu fiz uma pergunta para você, você não me respondeu. Eu vou lá e te elogio nos teus stories. Tu fica com vergonha de não responder. Por quê? Eu não estou te cobrando uma resposta. Eu estou engajando com Só tá você e te aparecendo notando. mais Eu aparecendo. estou fazendo um remarketing com empatia, entendeu? Isso com pessoas também cara de pix ali, né? Isso, Você não fica 100%. dando tiro... Eu digo que a gente tem listas ocultas de lead no Instagram. Então, por ordem de calor, visualizadores de stories, é a lista mais quente de todas. Depois, comentadores de feed, likes de feed, seguidores. São listas de leads pra gente, por ordem de calor. O último é a lista de seguidor. Primeira coisa do dia, 0 direct, vou nos stories ver se tem GS ativo. Se tiver, visita, qualifica, conduz. 0 direct de novo, vai para os novos seguidores. Recebe todo mundo qualificado, depois volta, 0 direct de novo. Aí vai para a visita sincera. Essa é a rotina do Social Selling diária, é um ciclo. Vai para a visita sincera. Arrasta o primeiro story, escolhe lá 50 qualificados e visita e nota eles. Elogia no story ou no destaque, porque abre janela de direct. E aí o direct sobe. Então, ele lembra de você de novo. E ele lembra por um lado bom. Não foi tipo, oi, tudo bem, gostaria do combo, de aproveitar minha oferta até R$23,59. Não, é só elogio. Aí a gente tem um documento, chama mapa de ponto de conexão. Eu tenho um documento que eu digo quais são as coisas que eu engajaria de verdade, porque tem que ser uma visita sincera. Então, por exemplo, no meu caso, que sou especialista, eu tenho 5. Humor, porque eu faço muita piada no meu conteúdo, então se eu vejo alguma coisa engraçada no teu, vou rir junto com você. Família, como eu mostro muito minha família, se tu estiver mostrando teu filho ou tua família, eu vou elogiar teu filho ou tua família. Oferta, se tu estiver ofertando alguma coisa, eu vou te desejar boas vendas. Se tu estiver opinando alguma coisa, eu vou te parabenizar pelo posicionamento. E se tu estiver mostrando alguma conquista, eu vou te dar os parabéns pelo que você conquistou. Ou seja, é uma coisa que eu faria. Eu só documentei isso para o meu time fazer, mas eu faria. Então, é uma visita sincera. E aí, a gente vai fazendo isso em escala. Né? Por exemplo, se você trabalha com nutrição, trabalha com
Área médica, a pessoa está mostrando um prato saudável. Pô, parabeniza pelo foco, tá mostrando um exercício. Não é chegar e sair curtindo tudo e saindo fora. Se o cara já postando lá um hot dog, você já chama o cara. Isso, bota um olhinho, entendeu? Bota um olhinho, tipo uma pizza gigante. O cara é nutricionista, bota um olhinho assim. Isso é legal. Então a pessoa se sente notada, que é uma ação que eu chamo, né? A ação de te notei. E aí você fazendo isso com 100, 100 e tantas pessoas por dia, cara, 20 dias úteis é uma onda de agendamento, engajamento, criação de comunidade. Ou seja, tu vai tratando pessoas como pessoas. Agora, Davi, uma curiosidade. Você falou aí dos 3 funis, né? Do visita sincera, novo seguidor e do gatilho social. Como é que você faz em relação à reciclagem e renovação de audiência, né? Porque, na verdade, você tem ali um tanto de seguidor que não troca tanto, né? Você tem ações para trazer novos seguidores de uma forma mais... O tempo inteiro. Tem um dízimo, né? Tudo que você ganha, você tem que tirar o dízimo da distribuição de conteúdo. É impossível, né? Se você não distribui conteúdo, é a mesma coisa. Você abriu uma loja, você abriu uma papelaria e não botou placa. Perfeito. Não faz sentido. Então, hoje eu me desafio no orgânico, porque eu gosto muito de produzir conteúdo e eu gosto muito de tentar validar as vozes da minha cabeça. Então, eu crio uma estratégia e agora eu estou testando muito meme nichado. O que é viralizar dentro da minha bolha. Porque o grande problema do viral é o viral... Sai pra fora, te ferra, né? Suja a base. Então, por exemplo, hoje eu fiz um teste. Eu vi um cara que fez um vídeo falando sobre... o texto era assim... eu tenho um saldo na conta que parece um número de telefone. Aí tem uma fotinha assim, R$1,90. E eu vi que... Aí, tipo... Aí o cara... Quando eu vi, viral... o vídeo do cara. Aí o que eu pego? O viral e contextualizo para dentro do meu nicho. Então, quem é um dos meus maiores clientes? Quem faz lançamento. E já tá fazendo... E tá com um problema de ROI, às vezes. Ou tá, né, tipo, excesso de trabalho. Ou quer previsibilidade, não quer ganhar dinheiro a cada 2 meses. E aí é um dos meus melhores clientes. Eu pego o meme nichado, validado, já viral validado, e trago para o contexto. Aí eu acabei de postar o vídeo. Botei assim, bio, faço lançamentos e meu saldo é igual o número do telefone, saldo 1,90. E um vídeo meu andando assim na Suíça. Então, vai viralizar dentro da minha bolha, porque é uma piada... com o infoprodutor. É uma piada que só meu nicho vai entender. Então, eu fico me desafiando nisso. Mas, fora isso, distribuição o tempo inteiro. E não precisa ser distribuição, ao meu ver, complexa. Eu não tenho gestor de tráfego, nunca tive. Essa distribuição é simples. É impulsionamento. 90% do sucesso do teu tráfego é o conteúdo. E desses 90%, 80% é headline. Se tu vende auto-ticket, é headline que desconversa, que descomunica, por exemplo. Então, como é que eu faço tráfego hoje, distribuição? Botão impulsionar e headline segmentando. Então, meu foco hoje é a venda de mentoria. Qual é a frase que eu posso botar num carrossel que só o lead dos sonhos entende? Então, eu pego um carrossel e boto lá. Como diminuir o no-show da tua sessão estratégica? Um infoprodutor iniciante vai entender, um empreendedor local não vai entender uma frase dessa. O que vai acontecer? Seguidor de R$10. Aí tu fala isso com um gestor de tráfego. Cara, paguei R$10 no seguidor. Ele vai dizer que é loucura. Bom, né? Cara, para mim é bom, porque eu pego R$1.000, boto no carrossel, ganho 100 seguidores, R$10 no seguidor. Só que eu tenho um NS. O NS faz a minha distribuição de conteúdo virar CAC, entre aspas. Por quê? Eu recebi 100 seguidores, eu consegui ativar 60, consegui conversar com 30, marquei 10 reuniões e vendi 2 mentorias de R$12.000. Eu gastei 1.000 e voltou 24.000. Porque eu sei que veio do novo seguidor. Sim. Eu mapeei, ele recebeu boas-vindas. Então, pelo fato de eu conseguir mapear, dar boas-vindas, eu mapeio das vendas que estão vindo do novo seguidor. Então, eu consigo justificar o impulsionamento como um custo de aquisição. Que, normalmente, o que a gente leva em consideração? Não, é branding. Não, branding não, é custo de aquisição. Eu estou gastando 1.000 e está voltando 24. Entendeu? Muito bom. Isso é legal. Ô, Davi, tem uma pergunta para você, que em relação ao negócio do cara de Pix, né? Teve uma vez que a gente estava fazendo um lançamento, e aí a gente fica olhando os novos seguidores que vão entrando, e aí vendo a cara, né, se é cara de Pix ou cara de Serasa. Aí eu lembro que o Beans estava avaliando isso, ele começou a mandar lá no grupo um monte de print, assim, de uma galera que não parecia ser, não era nem questão de parecer não ter grana, não parecia que era
agência de marketing ou prestador de Eles serviço. tinham comprado. Não, antes de comprar, né? Durante o lançamento. Tá, verdade. Aí o Beans mandou, mandou Tá para o gestor zoado de tráfego lá. Cara, acho que essa captação aqui talvez não esteja atraindo os melhores perfis aqui, né? Beleza, aí fez alguns ajustes lá e tal, mas meio que continuou a mesma coisa. No final das contas, a gente fez o lançamento, deu muito bom o lançamento. Aí eu fui analisar, tipo, cara, vamos ver Foi essa galera que qual comprou. que é o perfil, vamos entrar no Instagram dessa galera que comprou a mentoria, e a nossa mentoria é high ticket, né? Então, não é qualquer um. E a gente foi olhar, cara, muitos não tinham um Instagram que parecia ser um dono de agência, que parecia ser Era Instagram um profissional de fechados, às vezes, marketing. sem nada na bio. Ou Boa. às vezes só tinha coisa pessoal. Maravilha a tua pergunta. Então, assim, eu fiquei na dúvida, assim, será que realmente a gente avaliou mal ou Não, você o que vai que meio que acontece? na exclusão ou você... como é que é justamente isso. O que acontece? O cara de Pix, ele é muito específico do produto do mercado. Então, por exemplo, eu tenho um produto que é a mentoria, que é específica para infoprodutor, essa mentoria. Esse Eu cara, tenho uma normalmente mentoria... ele se posiciona, né? Então, esse é o segmento de tipo, quem é o cara de Pix? É um infoprodutor que aparentemente já tem um produto minimamente validado. Mas eu tenho um outro produto que é profissionalizante, para profissionalizar o social seller, ou seja, o desempregado é meu cara de Pix. Então, qualquer pessoa é cara de Pix para esse produto em si, porque é um produto profissionalizante. Então, vai muito do mercado. E a qualificação que a gente cria, que tem o mapa do cara de Pix, é um checklist que você monta a partir dos clientes que você tem. Certo, entendi. Então, você olha para a base. Cara, quem são meus clientes? Por exemplo, eu já trabalhei para um grande player que a gente estava conversando, não vou citar nome, mas o ICP do cara era perfil de maluco. O cara, tipo assim, o cara que pagava 200 Quem mil... chuta aí que era esse cara? O perfil tinha que ter cara de maluco. O cara que pagava 200 mil era um pé de café a foto do perfil e 6 fotos, 6 posts, 6 pés de café. Tipo, mas o cara era um puta do agricultor e tal. Então, assim, perfil fechado era um item de qualificação. E perfil então aleatório. Perfil fechado era... Pode ser. Então, o que é a qualificação? Montar uma qualificação visual é de exclusão. Tipo, ele tem características de que não é cliente. Aí eu tiro. Mas se ele é fechado e eu não consigo ter dados, ele é neutro. Você tem que considerar que ele seria seu cliente. Ele é neutro. Então, se ele não é... Ele pode e não pode ser. Então, se ele em algum momento pode, ele está qualificado. Legal. Então, os neutros você aborda também. Nos neutros a gente aborda porque eu, na minha cabeça, eu tenho 2 tipos de clientes. Eu tenho um cliente que me dá dinheiro e um cliente que me dá atenção. E isso são 2 moedas que valem a mesma coisa para mim no digital. Eu tenho muito seguidor que me acompanha de uma forma religiosa, nunca vai comprar nada. Mas, na hora que ele senta na mesa com o chefe dele, e o chefe dele reclama das vendas no Instagram, ele fala, cara, eu tenho que seguir esse cara aqui. Então, eu trato da mesma forma, quem me dá atenção e quem me dá dinheiro. Porque atenção é dinheiro na internet. Acabou. Então, eu só não... Eu vi num produto aqui que ele não é barato. Aí o cara vai me seguir, tá com Juliette espelhado, fazendo sinal de arma, ou tá fazendo... isso, ou então dando um grau na moto e tal. Repreende em nome de Jesus. E vida que segue, porque não é... Aí você tá se excluindo. Mas se é neutro, é qualificado. Eu digo que é a qualificação do brasileiro, entendeu? Esse aí que você falou, é esperançosa, mas entendeu? esse aí que você falou é CDP também. Também. CDP de Centro de Detenção Provisória. Entende? Então, ele é muito... Por exemplo, se você vende roupa de hip hop, de coisa, esse cara vai ser o CDP. Entende? Então, ele é muito específico, né? É engraçado, cada um não tem jeito, né? Você tem que analisar ali se eu realmente quem que compra de você. O que eu vejo, assim? Cara, como é que eu mapeio? Quando eu vou fazer uma consultoria, uma implementação, já tem cliente? Me dá um Instagram de 30 clientes. Bota um do lado do outro. Tu vai encontrar padrões visuais. Às vezes um gênero, às vezes um perfil, às vezes um padrão de perfil fechado, às vezes é uma idade específica, ou um padrão social, ou um comportamento. Tu vai encontrar padrões, aí tu monta um checklist. Depois ele fica intuitivo, mas ele é um checklist que você faz para treinar primeiro o teu social seller, para ele identificar visualmente quem é o cliente ideal. Uma coisa que eu acho interessante de social selling é que, mesmo que você não tenha dinheiro para fazer tráfego, trazer novos seguidores, você pode também usar essa estratégia. Eu fiz por causa disso, na verdade. Você pode ir atrás de pessoas, né? Você pega lá, que nem você estava falando hoje mais cedo, né?
pessoas que têm o mesmo público que você, né? Você vai lá, pô, fala com essas pessoas, quem tá curtindo, comentando lá, e vai interagindo com essas pessoas de forma despretensiosa também. Só uma coisa que você tem que se preocupar é arrumar a casa para receber visita. Perfeito. É a vitrine Tipo, ali, pô, né? já pensou, você me chama para vir para cá, eu saio lá de São Paulo, venho para cá, tem um centro de salgadinho e meia Coca-Cola sem gás aqui. Eu nunca mais que eu volto. Então não adianta, por exemplo, você abre um perfil, você faz uma foto Tem que falando arrumar a casa. o que é, qual o serviço que você faz, uma foto feia pra caramba e tu começa a prospectar. Você tá queimando ficha. Qual é o comportamento que a pessoa tem? Você vai lá e visita ela. Ela vai visitar você. E quando ela visita, ela vai olhar, que porra é essa? E vai embora, e não volta mais. É isso. Então, primeiro ponto, arruma minimamente a casa. Não precisa estar cheio de glitter, mas 15 posts nichados, falando bem do universo de dores e desejos do teu serviço. Uma foto legal, uma promessa óbvia. As pessoas enfeitam pra caramba a bio, né? Tem um livro chama como Confissões de um Publicitário, que ele fala, às vezes a melhor forma de você vender uma casa é anunciando, vende-se essa casa. Então, pô, não tem criatividade? Bota o óbvio, pô. É melhor ser entendido do que qualquer outra coisa. Então, seja entendido. Eu consigo saber o que você faz e como você consegue me ajudar na minha vida em 3 segundos? Cara, eu falo Pronto. exatamente isso todos os dias aqui na minha telefone. Cara, seu perfil, ele tem que levar a clareza. De Óbvio. forma clara. Se alguém entrar no seu perfil agora, ele vai saber o que você faz. Porque as pessoas às vezes botam uma frase bonitona, que no final das contas é intangível. É pro ego dela, fica né? totalmente desconectado. Eu falo, cara, você tem que dar clareza pro que você faz. Eu digo que a pessoa está fazendo o rótulo da garrafa para dentro. Ela quer estar fazendo a placa para ela, que está dentro da garrafa. Impressionante, cara. E a gente tem lá, a gente ensina a pessoa a fazer a PUV, né? Proposta única de valor. Que, cara, tem que dizer exatamente, cara, eu ajudo esse perfil aqui, sei lá, esse nicho a fazer não sei o que lá. Cara, é isso, cara. Isso. Tangibiliza, traz um mecanismo, alguma coisa. Quanto mais tangibilizado, melhor. Acabou. Então, as pessoas enfeitam tanto, ou então acham, que é um outro erro que eu vejo que é muito recorrente, é achar que quanto mais abrangente a promessa, mais cliente ela vai ter. Que é a promessa genérica. Ou então, não, mas como assim? Eu vou atender... Ela tem medo de fechar e perder cliente. Eu vou atender só dermatologista se tem o pet shop e o restaurante que eu posso atender. Mas é tu analisar. Tu tá numa rua, a rua da rede social, que são trilhões de pessoas ali, milhões de pessoas passando o tempo inteiro. Eu conheço gente que está fazendo milhão vendendo curso de como fazer telepatia com seu pet. Então, assim, tem mercado para qualquer nicho. Se tu falar com não falta dinheiro. Nutricionistas esportivas, mulheres recém-formadas, vai ter uma cacetada de gente. Sim. Então, a única forma que você tem de gerar uma primeira sensação de autoridade é com especificidade, ou então indicação. Ou então, por exemplo, se você entra no meu perfil agora, tem um player grande fixado, vários players grandes fixados dizendo que eu sou foda, um monte de foto palestrando e um monte de prova social. Aí eu posso abrir um pouquinho a boca ali, porque tem um monte de coisa me ajudando, me dando o que eu chamo de calço de autoridade. Qual é o principal calço de autoridade que você tem quando você está começando? Especificidade. Depois, O que é de autoridade? O que é cal? Calço. Calço. Né? A base, né? Saquei. Onde vai te formar. Então, primeiro calço, especificidade. Tu não tem resultado, tu não tem prova social. Tu está começando no mercado, seja específico. Com essa especificidade que você gerou resultado, traz o resultado. Aí tu traz o network. Aí tu traz a visibilidade. Aí tu pode aumentando um pouco esse leque da especificidade. Então, você começa nichado e, se você quiser, Perfeito. você vai abrindo. Exatamente As pessoas fazem o contrário. Não, Ok. eu vou atender o feirante, eu vou atender o restaurante, porque quanto mais, melhor. Aí você cai no limbo Aí sobe do sou mais meio um. some no meio da Não multidão. consegue se diferenciar. O limbo do mais um. Cara, isso pra mim é tão óbvio. Assim, as pessoas não, né? É que é contra-intuitivo, né? É contra-intuitivo. É contra-intuitivo, Essa é a realmente. questão. Porque você, tipo assim, como assim? Eu tenho um Eu falo, buffet... cara, menos é mais, cara. Você tem Mas que... o pior que se tu for ver, por exemplo, é contra-intuitivo, mas faz analogia. Eu vou no restaurante, eu tenho um buffet gigante. Tem de tudo. O que você vai fazer? Você vai comer tudo até passar mal ou você vai escolher os melhores? Você vai escolher os melhores, né? A não ser que você tenha um senso de escassez absurdo Cara, nunca e quer comeu guardar na no bochecha buffet, que nem hamster, mas... O óbvio é escolher os melhores. Então, se eu tenho pouco na mesa, eu como tudo. Mas se eu tenho uma opção vasta, eu vou nos melhores. É tipo, às vezes a pessoa, Davi, eu quero fazer social selling, mas eu ganho 1.000 seguidores por dia. Como é que eu vou fazer?
Porra, tu tá com um problema que todo mundo tem. Fica só nos novos seguidores. Tu vai nos melhores. Tu vai nos melhores, entendeu? Tipo, eu palestro toda semana. Dia de palestra é o dia inteiro só no novo seguidor. Foda-se o resto. A pessoa acabou de me conhecer em cima de um palco, Autoridade a autoridade lá em cima, eu entrego um puta de um valor na palestra e ela acabou de me seguir. É um dos maiores canais de aquisição que eu tenho hoje, a palestra. Por quê? Porque a pessoa já chega todo calçado de autoridade. Por isso que eu palestro toda semana. Masterminds, coisas que eu... Cara, é um canal de aqui por quê? Porque eu não dependo da estratégia divina. Perfeito. Eu vou falar com o teu público, ele vai receber uma mensagem de boas-vindas. Eu não vou chegar abordando, querendo vender, mas se ele quiser comprar, ele vai ter abertura. Ele vai poder oferecer, entendeu? Inclusive, Davi vai estar lá no nosso Master Nosso Ultra. Master Ultra. Exatamente. Amanhã. Então, Isso aí. vai ser massa. Cheio de cara de Pix lá, hein? Davi, Adoro. Davi, vou fazer uma pergunta, não sei se é uma pergunta proibida, cara. Vai. Como é que é essa parada do teu time fazendo o social selling ali no teu perfil? Ele se passa por você ou fala que é do seu time mesmo? Como é que é isso? Boa. Existem várias formas, mas assim... Em nenhum momento eles estão dizendo que sou eu, mas eles falam igual eu. Entendi. Entendeu? Não é tipo, oi, aqui é o Davi, tudo bem? Não. Vai falar, oi, tudo bem? Do jeito que eu falaria. Quem tá achando que sou eu é você. Mas em nenhum momento. Aí se perguntar, ou eu respondo, se eu estiver lá no direct na hora, ou meu time. Não, é o time. Você não tá mentindo, você só não tá deixando claro ali quem é. Isso. Eles têm um documento chamado Mapa de Linguagem, Legal. onde eles usam os meus emojis, os meus termos, as minhas palavras, a minha forma de falar. Então, eles sempre falam, você vai achar que está falando comigo. Mas eu não estou falando que estou falando comigo. E às vezes pode ser você, e aí você fala... Isso, sou eu também, entendeu? Então, e a gente tem uma troca, um processo, eles têm uma curadoria para que eu atue também no direct. Eu não consigo ficar lá porque eu tenho as outras atribuições, mas a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente tem as flags. Então, por exemplo, o Bindes mandou mensagem, e eu que quero responder. E eles sabem disso. Eles vão olhar pelo nível de autoridade do Bindes ou então pelo nosso histórico de conversa. Cara, o Davi que responde aqui. Para que fique fácil para mim, ele tem um linkzinho ig.me/tal, que já vai direto pro DM, eles mandam no nosso grupo. Davi, assunto pessoal, o Bindes te mandou mensagem e o print da mensagem. Ou eu já mando o áudio ali, pode responder assim, Legal, ou eu vou, clico e já respondo. A gente faz assim também. Então, tem esse pré-filtro, que eu respondo os que são chave. Hoje, 95% do meu direct não sou eu, mas é como eu. É o mapa de linguagem do meu business. Como tem o Netflix que você responde, tem uma personalidade ali. As pessoas estão conversando com um N, mas é um N que tem personalidade. Então, dessa forma. O que eu recomendo que já chegue falando que é time é quando a pessoa já está no nível de celebridade. Então, por exemplo, a gente está implementando agora lá no Paulo Vieira, da Febracis. 5 milhões de seguidores, ele não vai responder. Nem acha que vai ser nem mesmo. acha. E assim, você tem um nível de autoridade tão alto que se eu digo que é o time, ainda assim a pessoa diz, meu Deus, o time do cara tá me falando comigo. Faz sentido. E se você não fala, e se você se passa por ele, a pessoa vai falar, pô, né? Não é. Isso aqui hackearam o perfil do cara. Porque, cara, direto no meu perfil fala assim, cara, é social seller, né? Normalmente, e assim, eu falo muito no meu perfil. Né? Eu falo, não, porra, sou eu. Aí eu mando áudio. É isso, eu mando foto, eu tiro foto. Não, sou eu. Uma vez, eu fiquei puto. Eu fiz isso, né? Tirei foto, só que eu tava sem camisa, tirei foto pro cara ver que eu tava lá. Tal. Aí o time pegou e me fez uma figurinha no WhatsApp. Tem uma figurinha minha lá, assim, ó, sem camisa no WhatsApp. Vai se fuder. Mas Davi, é isso. outra pergunta que eu tenho pra você também, cara. A gente falou bastante de automatizar e tal. Você é contra automatizar o social selling? Ou acha que dá pra automatizar em algum nível? Como é que é isso pra você? Duas coisas. Que eu acho que a gente estava até conversando isso no almoço. Um problema que eu acho que a humanidade vai passar é o quê? A gente está usando automações IAs para terceirizar cognitivo. Que eu acho que isso é muito prejudicial. Eu uso hoje automações IAs como armadura dos braços, não como substituto dos braços. Então, qual é o maior diferencial do social selling? É o atendimento humanizado. Então, eu uso IA para deixar o humano super-humano. Então, eu facilito tudo que puder. Por exemplo, tem uma dúvida técnica. Eles têm uma IA que tem toda a minha base de conhecimento que pergunta como é que o Davi responderia isso aqui? Então, faz com que eles tenham mais ferramentas para trabalhar. Mas eu só uso automações quando são ações que eu sei que o braço não vai dar conta.
Então, eu tenho uma ação, por exemplo, que eu chamo, do História Único, que eu chamo de case de sucesso, que só ele me dá 50, 80 mil todo mês de venda de infoproduto. Que é uma história única que fica lá com uma copy específica, mandando para um formulário. E sempre que eu faço ele, meus views vão para 8 mil. Dá 1.000 e tantas aplicações. O braço não vai dar conta e eu vou perder lead. Então, o que eu faço? ManyChat começa e o ser humano vem no follow-up. Boa. Entende? Já vem, tipo, uma coisa é tu deixar 100% na mão da automação. Exemplo, você vai lá e oferece alguma coisa para a pessoa cair no ManyChat. Aí ela recebe o link de um material rico ou alguma coisa. O que a maioria faz? Deixa por ali. Ou então manda um monte de mensagem automatizado. Não. Entra uma pessoa. Entra uma pessoa nessa hora e aí traz o benefício de ser uma pessoa. Então, te ofereci um e-book das primeiras práticas de social selling. Você recebeu o botão, aí vem meu social seller e vai. A gente faz isso com Fala, isso aqui Bindes, tudo bem? Conseguiu baixar o e-book? Cara, olhando para o teu marco, para o teu segmento e para as empresas que você tem, vai fazer muito sentido. E, inclusive, eu estou pensando em te fazer uma proposta melhor. O que você acha da gente ter uma reunião e eu te ajudo diretamente, ao invés de você ter que ler um livro? Já te transforma numa sessão estratégica, entendeu? Então, aí a gente potencializa a automação com o humano, mas substituir, não. Muito bom. Boa. As Legal. pessoas ficam tentando automatizar umas coisas que, porra, não... Não, o que Não eu faz acho sentido. maluco, cara, é a pessoa com 2.000 seguidores, eu presa, automatizando tudo, até a mensagem do WhatsApp, tudo. Tá maluco. E ela tem tempo. E ela fala que não tem tempo. Aí eu falo, cara, tu não tem tempo, então tu tem dinheiro para contratar uma pessoa para fazer. Cara, o seu Zé da padaria, da pastelaria, o Xing Ling da pastelaria, ele tem o dinheiro para contratar uma pessoa para ficar no atendimento. Tu não tem... Não tem. Então, tu tem tempo para fazer, né? Não tem. Se tu não tem tempo para fazer, Tô tão perdido, um loser. tu tem dinheiro. Se tu não tem dinheiro, tu tem tempo. Se tu não tem os dois, reflita suas ações. Tu tá fazendo merda. Não tem dinheiro e não tem tempo, os dois maiores ativos que você pode ter para prosperar, você não tem e não tá fazendo dinheiro. Então tá errado, pô. Exato. Essa é boa. Porra, tivemos uma aula aí, hein, cara. Pô, Que legal. Foi mesmo. que Muito legal, bom, cara. Muito bom. Essa, se você não tá fazendo social selling ainda, cara, depois dessa Tá daí, deixando- tá tá deixando deixando. Aí, muito você dinheiro falou na coisas mesa. muito práticas, muito, assim, né? Dá pra... uma... Se pegar só esse podcast aqui e aplicar... Dá dá pra pra usar, tirar. pra trazer cliente pra agência, dá pra usar pra Aplicar agência, pra agência pro aplicar cliente com os dela. clientes. Muito, cara. E eu digo assim, que a tendência, com tanta IA acontecendo, com a evolução, a gente está numa revolução, na verdade. O atendimento humano, ele vai virar artigo de luxo. Sim. Então, eu estava brincando, falando assim, na minha cabeça, em pouco tempo, você vai estar no shopping, todas as lojas vão ser totens, vão ser robozinhos, vão ser IAs, vão ser vozes personalizadas te atendendo. E vão ter lojas que vai ter uma plaquinha assim, aqui tem atendimento humano. E lá vai ser mais caro. Então, o fato de a gente ter ferramentas de IAs fantásticas, baratas, vai fazer com que todo mundo tenha. A tendência é que fique mais barato Vai ficar ainda. tudo igual. Cara, o vendedor de bombom vai ter acesso a uma IA foda pra caramba fazer um atendimento. Mas o difícil que é ter um bom humano, o medíocre vai ser substituído tranquilamente. Mas o bom humano vai ser um diferencial absurdo. Perfeito. Então, investir nisso, na minha cabeça, é você criar um diferencial competitivo de médio prazo absurdo com essa revolução que a gente está passando. Muito bom. Boa, animal. Davi, obviamente tem que te perguntar qual que é seu arroba, teu Boa, Instagram aí, arroba fala pra Davi galera aí. Oliveira, DAVI, é o nacional, não é importado. Segue lá que você vai receber uma mensagem. Se tiver a Se cara tiver de cara de Pix. Se não tiver, se não Se receber você mensagem, começar a engraçado, seguir, é. você não receber a mensagem, Saiba que você tem que é cara de melhorar o Serasa. shape É. aí. Não, engraçado é que, às vezes, chega muito seguidor, vai uma palestra grande, alguma coisa, e aí as pessoas se ofendem, porque na palestra eu falo, Pô, né, do manda cara de mensagem. Serasa, porra, velho, tem um cara de Serasa. Não, gente, não é, às vezes é porque a gente não conseguiu mandar pra todo mundo. Muito bom. Boa, valeu. Maravilha. Galera, esse foi mais um Ultralize Cast. Se você não tá inscrito aqui, se inscreve, né, para receber os próximos episódios. Dá uma fuçada aí no canal, cara. A gente já fez episódios de vários assuntos aí em torno do marketing digital, de agência. Então, se inscreve, dá uma olhada nos vídeos, deixa seu like, se curtiu, se gerou algum valor, cara. Impossível ter gerado valor. Você chegou até aqui e não gerou valor? Cara, obviamente gerou. Então, deixa seu like aí pra dar essa força e a gente se vê nos próximos episódios. Valeu! Valeu.